está feliz, meu irmão? Não, você não está feliz. Você está feliz, meu irmão? Amém, glória a Deus. Eu estou feliz e radiante desde ontem, ou de anteontem, quando o pastor Isaías falou assim: Vaguinho, tem um projeto para você. O quê? Pregar domingo de manhã. Isso meia-noite. Você imagina meu coração como é que fica. Né, pastorzão? Se estiver assistindo por aí, se puder ser um dia antes, a gente fica mais feliz ainda. Mas é muito bom, meu irmão. Eu gosto desses desafios. Eu mando até um gifzinho para ele lá de um homem tremendo com água assim, porque é assim que a gente fica. E é assim que a gente precisa ficar, com temor diante do Senhor. Amém? Aleluia. Vamos falar hoje, e numa data tão propícia para isso, sobre uma igreja modelo. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2. Texto muito conhecido, e como eu já estou assim, impactado pelo que o Senhor tem feito. Nós compartilhamos a palavra do Senhor ali na EBD, falamos sobre a importância do cristão em meio à sociedade, em meio ao âmbito cultural, social, espiritual, a responsabilidade que temos como cristão. Adoramos ao Senhor. Tivemos aqui uma mensagem aqui trazida pelo pastor Felipe. Rapaz, eu amo ouvir esse homem pregar. Como somos ministrados a Deus. Como o Senhor encaixa todas as coisas para que a gente possa ouvir o que o Senhor tem para falar ao nosso coração. Aquilo que temos entregue ao Senhor, aquilo que o Senhor tem falado, ministrado ao nosso coração. Eu não sei quanto a você, mas meu coração está pegando fogo, meu irmão. Está pegando fogo aqui pela alegria. O quanto o Senhor já falou ao meu coração. Desde ontem, estava de plantão ali e podendo estar meditando no que trazer para os irmãos nessa manhã. O texto de Atos, capítulo 2. Ainda estou me recuperando um pouco da gripe, então minha garganta está sofrendo um pouquinho ainda. Mas vamos ler esse texto. A partir do versículo 41 diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Versículo 42. Ei, som. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Pai, lembra a Tua palavra. Quão preciosa, Pai, a Tua palavra é. Pedimos ao Senhor que o Senhor ministre aos nossos corações. Fala, Senhor Deus, profundamente, Senhor Deus, aos nossos corações, para termos entendimento daquilo que o Senhor espera de nós como igreja nesse tempo e nessa localidade. Nós te agradecemos e te pedimos isso, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui falando do contexto de Atos 2, da igreja que se inicia. Jesus é crucificado,
ele tem ali, após a sua ressurreição, 40 dias com seus discípulos aproximadamente, em que ele esteve ministrando aos seus discípulos, preparando os seus discípulos para aquele momento em que ele seria retirado do meio deles. E Jesus faz uma promessa de que haveria de vir o Espírito Santo sobre eles, e que assim eles permanecessem em Jerusalém, para só então depois pregar o Evangelho, sair pregando o Evangelho a todas as nações. E aqui em Atos, Lucas começa a detalhar para a gente o que aconteceu a seguir. O texto diz que estavam ali os discípulos, após Jesus ser assunto aos céus. Jesus dá ordem aos seus discípulos e eles permanecem ali em Jerusalém. E eles permanecem orando por cerca de 10 dias, até que chega o dia de Pentecostes. E o Espírito Santo vem sobre eles, enche-os de sobremaneira. Eles são cheios do Espírito Santo, causam um alvoroço na cidade, as pessoas não entendem o que está acontecendo ali. Muito obrigado, meu irmão. As pessoas não discernem o que está acontecendo ali. Uns acham que eles estavam embriagados, mas Pedro se levanta e diz: não, nós não estamos embriagados, isso aí é a promessa que foi dada a nós. E aí Pedro se levanta diante daquela sociedade, de todo aquele alvoroço em que as pessoas, não entendendo o que estava acontecendo, muitos ali, não entendendo, aqueles judeus ali falando em outras línguas, de acordo com o seu idioma, entendendo tudo aquilo segundo o seu idioma, da sua nacionalidade, e percebem aquele maravilhar, aquela coisa espetacular. E Pedro, se apropriando daquele momento, começa a pregar àqueles irmãos ali sobre a necessidade de um arrependimento a respeito do Cristo que foi morto e que ressuscitou, e que agora sobre eles vinha a promessa do Espírito Santo. E diz o texto que após Pedro se levantar e pregar, aquele número que até então era de 120 pessoas ali reunidas, orando unânimes, agora se multiplica. E quando Pedro prega, o texto diz que aproximadamente 3.000 pessoas se rendem ao Senhor. 3.000 pessoas se arrependem. Mas não para por aí. Pedro então e João se levantam e vão pela manhã ao templo orar. E quando eles vão em direção ao templo para a oração, eles encontram um homem coxo, de aproximadamente 40 anos, que vivia desde o seu nascimento com aquela enfermidade. E eles curam aquele homem, causam um novo alvoroço. Os sacerdotes prendem a Pedro e João, e também junto com aquela questão ali, todo aquele momento que envolvia a situação, o texto diz que mais 5.000 almas se renderam ao Senhor. Meu irmão, isso é maravilhoso. É maravilhoso ver a capacidade que o Evangelho tem de mudar vidas. Não só na singularidade, mas na pluralidade, na quantidade. Eu fico maravilhado quando eu vejo esse texto, porque após eles serem presos, e diante daquele fato de que o homem realmente havia sido curado da sua enfermidade, eles não têm do que negar, eles soltam
a Pedro e João, e eles voltam para a igreja ali. E quando eles se encontram com aqueles irmãos, eles levantam um clamor ao Senhor, e você vai ver isso no capítulo 4, em que a igreja ali reunida começa a clamar ao Senhor, glorificando, e os discípulos se sentem privilegiados de terem sido martirizados, né? Não martirizados, mas presos, sofridos ali, prisões, por causa do nome de Cristo. Se sentiram honrados por isso. E aí a gente vê uma resposta da igreja, que diante de uma situação como essa, não pede livramento. A igreja levanta um clamor a Deus, pedindo ousadia para continuar pregando o Evangelho. Meu irmão, eu não sei quanto a você, mas isso é maravilhoso. Diante das adversidades, uma igreja que se levanta não por sossego, por calmaria, mas uma igreja que se levanta em oração, pedindo ao Senhor ousadia para pregar o Evangelho. E é sobre esses fundamentos da igreja que nós vamos, de forma rápida, falar. O texto diz que esta igreja perseverava, primeiramente, na doutrina dos apóstolos. É uma igreja que tinha zelo pela palavra de Deus. Aqui nós não estamos tratando de uma igreja perfeita, e não há igreja perfeita. Só haverá uma igreja perfeita, e ela será no céu, quando Cristo nos levar. Quando Cristo vier para se encontrar com a sua noiva, sem mácula, sem ruga. Essa será a igreja perfeita. Então nós não estamos aqui nos baseando em uma igreja perfeita, mas sim numa igreja modelo, em que nós podemos olhar lá no início e ver exemplo de uma igreja que perseverava, submissa à vontade de Deus, submissa à ação do Espírito Santo na igreja. Efésios 4, 14 a 15 diz: o propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá, por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Uma igreja que permanece fiel é uma igreja que é fiel à Escritura. É uma igreja que é capaz de impactar a cidade, não pelos seus eventos, não pelas atividades que faz, mas pelo Evangelho que prega. É uma igreja bíblica, e eu louvo a Deus por essa igreja, porque nós temos aqui uma estrutura que você não pode dizer que não tem como aprender Bíblia. Nós temos uma EBD, que nos induz a todo tempo a buscarmos a palavra de Deus, a estudarmos a palavra de Deus. Nós temos aqui ministério de louvor, que faz tudo segundo a palavra de Deus, que canta a palavra de Deus, que honra a Deus com as suas canções. Nós temos um ministério todo aqui da mídia, que se coloca à disposição, a serviço de Deus, de uma forma fiel à palavra de Deus, que colocam as suas vidas em conformidade com a palavra de Deus. Nós temos aqui uma igreja bíblica, e eu louvo a Deus pela vida desta igreja. Esta igreja tinha uma teologia bíblica e não sociológica. Esse é um desafio para o nosso tempo como Igreja Batista Parque Rio Branco.
em que a cultura desse mundo tem invadido as igrejas, e nós falamos hoje sobre isso na EBD. E por isso eu falo que eu louvo a Deus porque as coisas se encaixam, porque os estudos se completam, porque Deus fala a nós de forma completa. A importância como embaixadores de Cristo neste meio que nós estamos vivendo, localizados aqui no Parque Rio Branco, e agora de frente para uma pista onde tem muito movimento, para que as pessoas possam ter um acesso mais fácil, mas que quando elas cheguem aqui, que elas possam encontrar uma teologia bíblica, e não uma teologia moldada de acordo com o mundo, com aquilo que o mundo nos oferece. Mas não só isso, a igreja de Atos, ela também, além de ser uma igreja doutrinada na palavra de Deus, era uma igreja que tinha comunhão. E aqui está um exemplo de uma igreja que nasceu já gigante. E eu queria um alerta para nós aqui, nesta manhã. Quantas as vezes nós vimos aqui o pastor Isaías, com peso no coração, dizendo, né, que se sente assim, com dificuldade de muitas das vezes ter contato com todos os irmãos que às vezes tinha lá, quando a igreja era menor. Mas biblicamente nós podemos ver que é possível uma igreja, mesmo grande, mesmo imensa, ter comunhão. A Bíblia nos diz isso. E se a Bíblia nos garante que é possível, Igreja Batista Parque Rio Branco, sermos unidos, termos comunhão. E isso não pode ser um peso no nosso coração, porque essa igreja já nasceu grande, imensa. 120 pessoas. Primeira pregação, 3.000 almas. Segunda pregação, mais 5.000 almas. Nós somos 10% disso. Ou menos. E nós estamos preocupados, porque a igreja está crescendo e nós não conseguimos ter comunhão, meu irmão. A comunhão ela precisa partir de você. Eu não posso ser passivo a tudo que está acontecendo na igreja, esperando que os irmãos venham até mim. Eu preciso entender que como igreja do Senhor, como embaixador do Senhor, eu tenho a responsabilidade de gerar comunhão. E sou eu que preciso me achegar. Eu tenho responsabilidade como igreja, como parte da igreja, de ir até os irmãos e promover essa comunhão. E aqui nós temos um exemplo da igreja que já cresce com mais de 8.000 pessoas e vivendo, permanecendo em comunhão. O crescimento da igreja não foi um obstáculo para a comunhão dos irmãos. Isso não pode ser visto como um problema, a não ser que esta igreja não seja doutrinada pela palavra de Deus. Então, meu irmão, não é o problema do crescimento, é como a igreja está crescendo. O problema não é a quantidade de pessoas que cabem aqui dentro, e não é olhar para esse terreno e falar, olha, nós temos um terrenão para construir aqui. O problema é quando nós colocamos todo mundo para dentro sem nos basearmos na palavra de Deus. Quando o objetivo é a plateia. Quando o objetivo é a quantidade, não o conteúdo. O problema da igreja que cresce e não é baseada na palavra de Deus é que ela incha. E as pessoas entram e vão embora e as vidas não são transformadas. Elas têm apenas um sentimento bom, um arrepio, que ela sente aqui na hora por causa da emoção do momento, vão para casa e continuam vivendo a sua vida da mesma maneira. Meu irmão, eu estou com vontade de quebrar esse púlpito.
Deus tem falado de uma forma tão espetacular, meu irmão. Desde ontem Deus tem ministrado no meu coração de uma forma tão poderosa, de dizer para essa igreja o poder que nós temos de mudar a realidade desse bairro. E não só desse bairro, meu irmão. O poder que você tem, dado por Deus, de mudar a vida do irmão que está do seu lado. Essa igreja tinha uma multidão. E se nós continuarmos lendo o livro de Atos, nós vamos ver que esse crescimento é só multiplicando. A partir do capítulo 5, só se fala em multidão, não se fala mais em números. É possível vivermos a comunhão em meia quantidade. A igreja tinha prazer em estarem juntos. Salmo 133, 1 a 3 diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ali ordena o Senhor a bênção. Salmo 122 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Meu irmão, quando chega domingo de manhã, qual é o sentimento que você tem no seu coração? De vir para o culto de manhã e falar: não, principalmente agora, a Copa do Mundo está aí, eu quero assistir os jogos, eu não vou na EBD não. Para que EBD? Para que assistir culto? Eu posso estar aqui em casa, assistir daqui, meu irmão, mas e a comunhão? E o prazer de estar junto? Sim, muitas das vezes estamos cansados, porque nos atarefamos demais. E principalmente eu deixo um alerta para você que está aí, você que está nos ouvindo e faz parte dessa comunidade aqui. Se coloque à disposição para servir conosco. Muitas das vezes estamos atarefados, cansados, somos pastores, somos também professores de EBD, participamos do louvor, fazemos a introdução, nós abrimos o portão, nós fechamos o portão, nós trabalhamos na mídia, nós varremos aqui, nós arrumamos. Muitas das vezes estamos sobrecarregados. E precisamos de pessoas nos ajudando. Qual é o seu sentimento quando é dia de estar na casa de Deus? Esta igreja tinha prazer de estar em comunhão, mas ela também perseverava no partir do pão. Uma igreja que guardava o mandamento de Cristo, de cear em memória ao seu sacrifício. Uma igreja que, apesar de ser grande, não abria mão de se assentarem à mesa juntos para compartilhar o alimento. E também lembrar do preço, do sacrifício que foi pago por Cristo por eles. Uma igreja saudável é a igreja que não esquece o preço que foi pago pela sua vida. É uma igreja que obedece ao mandamento do Senhor de cearmos juntos. É uma pena que nós vivemos num contexto muito diferente daquele povo, onde o cear, a mesa do Senhor, era junto com o momento de refeição deles. Era um momento social, de estarmos ali. Eles tinham prazer de estarem juntos, de partilharem o pão juntos, de se assentarem à mesa, apesar de serem muitos. Mas é também uma igreja, por último, que era uma igreja fundamentada em oração, acima de tudo. Uma igreja que aprendeu a orar com Jesus.
Uma igreja que via os doutores da lei lá, diante da comunidade, orando em praça pública, levantando a sua voz, falando de uma forma muito linda, de uma forma rebuscada, de muitas palavras. E Jesus vem e diz: olha, quando você for orar, entra no teu quarto, entra no secreto, não se utilize de muitas palavras, nem de vãs repetições, mas fala a Deus no secreto, porque antes que chegue à tua boca, Deus já sabe o que você quer, meu irmão. Foi uma igreja que aprendeu com Jesus a orar, e que após a subida de Jesus, continuou em um processo de oração. Jesus deu uma ordem a eles: permaneçam aqui orando, porque haverá de vir sobre vocês o Espírito Santo. E foi isso que eles fizeram, permaneceram em oração, perseveraram unânimes todos os dias no templo, orando ao Senhor. Pedro e João subiam ao templo para orar, quando resulta na conversão de 5.000 almas. E que após serem soltos, vão para os seus. A igreja, em resposta àquilo que Deus fez através da vida deles, a igreja se levanta em oração, pedindo ousadia ao Senhor. E o maravilhoso disso tudo é que o texto diz que o Espírito Santo invade aquele lugar e o lugar se move. Quantas vezes você já orou com esse pensamento, com esse sentimento de que Deus mova o lugar? Meu irmão, a gente ora muito pouco, eu oro muito pouco. Se você perguntar para mim, segunda-feira, o que acontece aqui de manhã? Muitas vezes a gente esquece até de anunciar. 7h da manhã temos irmãos aqui orando, em que no início eu estava fazendo parte. Me pergunte por que eu parei de vir. Não sei. E me arrependo. Ontem eu estudando a Bíblia, eu lembrei disso. E eu falei: quão negligente eu tenho sido, que eu só vou lembrar quando o Marquinhos posta a foto, em que eu falo: eu poderia estar lá e não estou. Estou na minha comunidade, em casa. Nós precisamos ser uma igreja que ora ao Senhor, que busca em oração, cultos de quarta-feira, que são denominados cultos de oração. Nós abrimos um momento para que possamos estar orando antes do culto começar, e a gente se depara com 5, 6 pessoas orando aqui, e a gente faz aquela oração que parece uma reza. Eu quero pedir pela minha família, pelo meu trabalho, minha vida social, minha vida espiritual. Quando deveria ser um momento de quebrantamento, de nos colocarmos diante de Deus e fazer esse lugar mexer, se mover, o Espírito Santo encher a nossa vida, dizendo: eu sei a verdade que você está falando aqui nesse momento, orando. É abrirmos o nosso coração diante de Deus, para que o Espírito Santo nos encha. E quais foram os resultados de uma igreja fundamentada na palavra, na comunhão, no partir do pão e nas orações? Primeiro, é uma igreja que teme ao Senhor. Versículo 43, em cada alma havia temor. Nunca nesse tempo, como agora, nós temos vivido um tempo em que nós estamos perdendo o temor do Senhor, em que as pessoas fazem as coisas relaxadamente, como o pastor Felipe colocou muito bem aqui. Entregamos qualquer coisa, pastor. Nós prometemos ao Senhor: Senhor, quando o Senhor mudar a minha vida, eu vou me entregar completamente ao Senhor, eu quero entregar o melhor ao Senhor. Mas aí quando o Senhor nos dá aquilo que nós almejávamos, aí nós entregamos ao Senhor o quê? Um boi cego, um cordeiro cego, manco, sujo, doente.
Nós não cumprimos com aquilo que devotamos ao Senhor. Perdemos o temor ao Senhor, da responsabilidade como igreja, como cristão. Mas era uma igreja também que vivia sinais e maravilhas. Meu irmão, louva a Deus porque nós ainda vivemos isso. No culto de mulheres aqui, né, Carlinha? Não sou mulher não, mas estava aqui ajudando, né? Amém. Por quê? Precisamos de quê? De mulheres aqui tocando, né? Temos uma galera levantando aí no Ministério Infantil, tocam muito, muito. Estávamos aqui e vimos o depoimento da irmã Heloísa aqui, que Deus fez na vida dela, a cura que Deus promoveu, e Deus ainda faz, meu irmão, Deus ainda faz no meio do seu povo. Mas acima de tudo, eles tinham tudo em comum. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Uma igreja fundamentada na palavra é uma igreja que se compadece com aqueles que são necessitados. E isso é um dilema que eu só fui entender ontem à noite. Meu irmão, quantas vezes eu olhava para esse texto aqui com pesar no meu coração e dizia assim: tem muita gente aí que quer levar vantagem em cima do que eu ganho. O pastor Isaías deu exemplo aqui, há 2 semanas já, falando sobre isso. Quantas pessoas se aproveitam da igreja. E aí a gente tem um sentimento de que a igreja precisa promover isso. A igreja precisa pegar o seu capital e começar a fazer ação social no bairro, fazer ação social na igreja. Mas a resposta para isso está justamente aqui no final, no próprio texto que diz que eles tinham comunhão. Meu irmão, quando a igreja tem comunhão no partir do pão, eu consigo ter conhecimento da necessidade do meu irmão. E eu não delego essa necessidade à igreja. Por eu ter conhecimento, e aí eu entendo porque ele diz que todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo a necessidade. Meu irmão, era espontâneo. Era eu estar no meu PGM ali, junto com os irmãos, e ver um irmão passando necessidade, e eu falar: eu não preciso ir até a igreja pedir ajuda, eu posso ajudar o meu irmão. Eu posso me compadecer do meu irmão. Era uma igreja que perseverava tanto no templo como nas casas. Era uma igreja que tinha comunhão na mesa. Mas também era uma igreja alegre. Todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza no coração. Meu irmão, todo mundo ali estava como igual. Era reunir com coisas simples. Você não precisa paramentar toda a sua casa para receber as pessoas. Você pode oferecer o que você tem na singeleza do seu coração, na alegria de se colocar à disposição para servir, para ser bênção na vida do outro. E por último, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava ao Senhor aqueles a quem se havia de salvar. Meu irmão, uma igreja fundamentada na palavra de Deus, na comunhão e no partir do pão e nas orações, é uma igreja que causa um impacto na sociedade. É uma igreja que louva ao Senhor, e esse louvar ao Senhor vai causar um impacto nas suas redondezas. Através da sua vida, muitas pessoas podem ser salvas. E o texto diz que a cada dia o Senhor acrescentava. Meu irmão, uma igreja saudável é uma que cresce pelo menos 365 pessoas por ano.
Todos os dias havia conversões nessa igreja, porque as pessoas tinham tudo em comum, viviam em comunidade. E nós muitas vezes queremos nos isolar, fazer parte de um evento domingueiro. Nós não estamos dispostos a nos doar pelos outros, como nós falamos na introdução da IBD hoje. O nosso cristianismo muitas vezes tem sido vir à igreja, participar de um evento. A partir do momento que eu me dou pelo próximo, e no momento em que nós temos a comunhão de todos os irmãos, não fica pesado para ninguém, meu irmão. Por isso eles perseveravam todos os dias no templo. Meu irmão, só vai ao templo todo dia quem está feliz. Ninguém vai obrigado à igreja. E se você está aqui obrigado, meu irmão, repense o motivo de você ter vindo. Amém, porque você veio e teve a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Mas o fato de você estar aqui, que seja pelo desejo de entregar tudo ao Senhor, entregar a sua vida por completo, estar disponível ao Espírito Santo para que Ele mova a sua vida em direção aos que perecem. Amém? Feche seus olhos.